Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue transformar varetas quadradas em varetas redondas. Esse método é um método que exige menos esforço, porém precisa de seguir algumas especificações ali que eu já vou passar de como você vai poder desenvolver isso. Uma alternativa para se fazer as varetas, que até então eu utilizo quando é uma coisa ou outra, em pequenas quantidades, é esse gabarito aqui, que consiste de furações escaladas. Dentre elas tem que ter a que você precisa e maiores. Porque como a gente parte de madeira quadrada, já que é fácil entre aspas assim, padronizar elas quadradinhas numa serra de bancada. Então, com cuidado ali você consegue. Padronizou, depois você vai colocar na furadeira e vai passar aqui nessas furações, partindo da maior que ela consiga entrar aqui e vai diminuindo até que se chegue ao redondo que você precisa. Porém, nesse método aqui, dá para melhorar esse gabarito aqui. O ideal é que ele tenha umas ranhuras aqui. Como a chapa é muito fininha, essa daqui que eu estou utilizando, não seria muito ideal fazer essas ranhuras aqui assim. Você pega a esmerilhadeira e faz uns cortezinhos para ajudar a cortar o excesso da madeira quando estiver passando aqui. Ajuda bastante isso. Só que também tem o critério de a madeira adequada ou estar adequada, já que assim... de uma maneira geral, eu utilizo madeira de pinos para fazer essas madeirinhas. Só que nem toda madeira de pinos ela tem, vamos dizer ali, a mesma consistência, por assim dizer. A ideal para fazer nesse processo aqui é aquela madeira que quando você tenta quebrar um pedacinho, ela de fato quebra e se parte. E não aquela consistência que você quebra, ela fica toda... grudada, sabe? Fica tipo um monte de, digamos assim, ainda fibra emendada. Então não seria o ideal para esse método aqui. Quando está nessa consistência, às vezes você vai passar, ela se torce toda e quebra e por aí em diante. Tem que ser bem seca e nessa questão, dobrou assim, ela tem que quebrar e não dobrar e ficar emendadas por fibras. Tá, só que agora eu vou mostrar aqui um método alternativo. Dessa vez não vou utilizar esse daqui, eu tenho que passar bastante ali. E daquele outro método ali, ele exige menos esforço. Aqui, para passar dessa maneira, vamos dizer que é uma maneira forçada. E você precisa de uma furadeira boa. Já no método que eu vou mostrar ali, você pode utilizar até mesmo uma parafusadeira. Uma parafusadeira, que isso já vai facilitar em muito na questão ali de ter controle e tal, já que ela é bem mais leve que a furadeira convencional. Vamos tirar ela daqui. Então vou mostrar agora aqui como vai ser feito e passar algumas dicas a respeito disso. Então o método consiste de utilizar uma serra de bancada e... no caso aqui eu vou utilizar a parafusadeira, mas poderia ser a furadeira também. E desenvolver um gabarito que funciona da seguinte maneira. De um dos lados, esse furo, ele tem que estar de acordo e perfeitamente centralizado com outro furo ali, com o padrão de varetinha quadrada que você vai trabalhar. As minhas eu deixo elas já com 7x7. Porém, então você vai dizer, faz o furo com 7 do lado de cá já resolve. Não. Quando a madeirinha quadrada está na diagonal, aqui tem 7, tá? 7x7. Só que quando ela está na diagonal, se você medir aqui, ó, tá dando quase 10, tá? Então, em questão de variaçãozinha, vai ficar ali entre 9 e 10, tá vendo? Esse furo tem que ter essa circunferência, ou esse diâmetro. 10 ou aproximado. Pode fazer até com 9, por exemplo, de maneira que ela entra aqui, quando ela entrar, ela já vai meio que dar uma arredondada aqui.
Só que como a gente está falando de madeira com madeira e tal, isso vai contribuir para quê? Para aumentar esse furo aqui. Não é legal que isso aconteça. Então, procura já fazer de acordo com essa medida máxima aqui da diagonal da vareta quadrada. E em perfeita centralização com o furo que você precisa. Do outro lado é o furo exato da medida que você quer, que é o 6. Como a gente está falando aqui de uma serra de bancada que tem a possibilidade de ajuste de altura, você vai abaixar e tal. Na hora de iniciar o processo, de um dos lados aqui, ó, você vai fazer uma pontinha só para ajudar a encaixar ali no furinho menor, para já ajudar a centralizar. No primeiro momento que eu vou explicar e na sequência eu mostro a execução, tá? Então perceba, a vareta ela já passa nesse furo aqui desse lado e essa entradinha que eu fiz ali é só para ajudar a centralizar. Vai ligar a furadeira, vai colocar a vareta em rotação, vai ligar a serra e vai subindo ela, daí você observa o quanto está desgastando. O próprio furo ele já é uma referência para quando chegou na medida, porque quando chegar na medida ele vai entrar nesse outro furo, enquanto está maior ele não consegue entrar. E você vai movimentando ou subindo até chegar no ajuste. Depois que ajustou, definiu essa espessura ou diâmetro que eu preciso ali, aí é só empurrar a vareta ali. Lembrando, aqui eu estou colocando deste lado, daqui para lá. Por quê? O ideal é que a rotação seja contrária. A vareta rodando para cá, de assim, ó, dessa maneira, nesse sentido, já que a serra está rodando aqui para frente. Ok? Então tem que rodar contra a serra. Se rodar a favor, vai ficar muito falhado o resultado das varetinhas que vão sair. Mas tem que ser contra. Ah, mas na minha serra a adaptação, ela vai ficar ruim se eu fizer, eu tenho que trabalhar do outro lado. O que acontece? Se você colocar do outro lado para cá, a rotação normal da furadeira normal não vai dar acordo. Porém, parafusadeira, essas furadeiras parafusadeira, até mesmo as furadeiras, elas têm a opção de reverso. Então você trabalha com a rotação que faça a vareta rodar contra a serra, ok? É muito importante essa questão aqui da centralização entre esses dois furos. Eles não têm que estar na mesma altura, eles têm que estar centralizados. Ah, mas é difícil fazer isso? Não é difícil. Tá? Você já definiu os pedacinhos que você vai adaptar. Prende um no outro, faz o primeiro furo atravessando os dois com a broca mais fina, por exemplo, a 6 milímetros. E desse lado depois eu fiz só com a 10. Então os furos eles estão perfeitamente centralizados. Não é ter a mesma altura, é estar perfeitamente centralizado, tá? Um com o outro e não tipo ter a mesma altura da base até o início aqui desse furo, ok? Perfeitamente centralizado. Deixa eu ver se não está pegando aqui. Tá? Então, nesse primeiro momento, quando você for acionar e tal, deixa a serra mais baixo, que é a hora de fazer o ajuste da primeira varetinha para chegar nas medidas que você precisa. Então, bora lá agora na prática. Ideal, pegou uma varetinha quadrada, em um dos lados você já dá um arredondado aqui nela, ou pelo menos faz uma ponta. Tipo, mais fácil, só para ela encaixar como referência no furo menor lá. Aqui, ó. Se quiser também remover aqui a quina desse lado, para encaixar ou para ficar mais presa no mandril, já que o formato quadrado não vai prender bem no mandril. Então é só fazer isso daqui. Aqui é só para... Vou colocar na parafusadeira. Prendi. E vou passar a vareta.
Então a primeira que você vai passar é para fazer o ajuste ali da altura e tal, a altura que a serra precisa estar para depois passar as próximas. Ou a mesma, entendeu? Utiliza só a beiradinha, porque já se você erguer demais, vai ficar mais fina. Começa sempre de mais baixo e vai subindo. A minha ela já está ajustada para a medida que eu preciso. Então eu já aciono a serra aqui. E vou passar a vareta. Num primeiro momento só tomando cuidado já que ela está presa só por um dos lados nesse primeiro momento, para ela acertar o furo ali. Então vamos lá. Então vamos supor, eu já fiz o processo até aqui, tá? Da maneira que eu montei, daria para fazer só por um lado até aqui. Já que o lado do corte tal, eu aconselho que já coloque aqui bem próximo da saída. Pode ver que a lateral está aqui, aqui tem um espaço. Poderia ser os dois bem próximo aqui, mas isso é só uma questão para dar maior estabilidade, ok? Se eu quisesse terminar, essa vareta aqui por completo, dá. Quando você está utilizando uma parafusadeira ou uma furadeira com reversão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou prender ela desse lado aqui da vareta, só que eu vou inverter a rotação dela para ela continuar rodando contra a serra. Já que se eu deixar normal, ela vai rodar para lá. Então eu utilizo a reversa aqui. Aqui, aciona a serra novamente. E tá aí a nossa vareta arredondada. Tá? Então, dessa maneira, não importa tanto o material que você vai utilizar, ela vai conseguir trabalhar com uma madeira mais dura e tal. Já para aquele primeiro método que eu mostrei e tal, seria interessante o pinus, já que com outras madeiras para você utilizar naquela passagem forçada lá, acho que daria um trabalho muito grande, ok? E daí nessa questão aqui isso daqui se aplica, cara, esse mesmo método se aplica desde a necessidade de arredondar pequenas coisas assim, como arredondar madeiras maiores também. Aí é só questão de desenvolver um gabarito que dê condições para isso, mas seguindo esse mesmo conceito, ok? Aí, para aquela questão também que eu disse, o gabarito ele tem que ter acordo com a vareta que você precisa e acordo com a padronização que você quer fazer. Eu poderia até mesmo passar... eu vou fazer varetinha de 10 por 10, o que resultaria em mais ou menos a necessidade de um furo aqui de 13 mais ou menos, que é aquela questão que eu disse, tem que medir na diagonal, a entrada aqui. Já a saída é de acordo com o furo que você precisa. Aqui seria até legal... já que a saída de fato você quer que saia com a medida e tal, poderia até ver se conseguiria colocar uma chapinha de ferro, pelo menos por um dos lados, de maneira que não tenha perigo de pegar na serra, obviamente, já que com o tempo e tal, sendo madeira, vai acabar dilatando esse furo aqui também. Mas ele só tem o intuito de centralizar a madeira ali, já que ela vai sair na medida que a gente precisa, havendo a necessidade de ajuste para que ela fique encaixe aqui, é só subir um pouquinho mais a serra. Se está ficando muito fina, descer um pouquinho mais a serra, ok? Mas essa é uma outra alternativa. Aí, seguindo o conceito, dá para desenvolver uns gabaritinhos mais elaborados e coisas do tipo, beleza?
Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Caso você não esteja vendo no canal Feito de Madeira, lá tem bastante coisa desse tipo. Falou!